Eu não tenho nenhuma experiência. Eu, na verdade, estou terminando minha graduação em História esse ano, mas eu não quero exercer e eu quero ir para essa área. E aí, até então, o meu interesse maior sempre foi direção e roteiro. Mas eu escolhi fazer esse curso para conhecer um pouco de cada coisa e aí depois eu vou me especializando, né? Isso. Então, isso até eu escrevi isso na descrição do curso, que serve, Carolina, esse curso serve também para despertar a vocação dentro dessa área, né? Porque essa área é muito extensa. Uma pessoa, de repente, gosta de engenharia de som, entende? Outra pessoa gosta de trilha, outra pessoa gosta de editar, colorizar. Não existem muitos talentos voltados para essa área. E não é fácil, quer dizer, tem muita. Mas tem uma coisa que é engraçante que eu me esqueço, a coincidência. Aí na tela está a Fernanda Fernandes, entende? Que trabalha conosco, ajuda na parte de ensino e de texto. Ela tem uma coincidência com você, ela está se formando em História. É isso? Sim, eu conheço a Fernanda. Ah, A você gente é da conhece. mesma Ah, faculdade. então já tá, isso aí já era combinado, entende? Agora que eu entendi. Porque é a mesma história, né? É a mesma história. Ela fez roteiro e ela já tem 2 filmes que foram feitos a partir de roteiro dela. Você já viu o filme, o primeiro? Ah, é um hit nosso. Como é que é? O Despertar de Anitta. Depois você vai no site para ver. É muito, muito interessante. E ela fez isso no ano 2020. Foi justamente na criação da escola. E nós temos duas pessoas que estão conosco desde lá. Ela e o Léo também, que trabalha conosco, que está se formando na Católica, mas em outra função. Né? Mas, enfim. Mas bom te conhecer, Carolina. Vamos, se você tiver pergunta, alguma coisa, a gente faz. Eu vou abrir aqui, antes de mais nada, senão eu me esqueço de abrir a ementa, né? Deixa eu abrir aqui. Tananã. Então, a indicação foi de colegas, né? Rodrigo, admitindo. Gente, quem quiser abrir câmera e começar a conversar, já começou, nós já começamos a gravar, porque nós gravamos geralmente esse encontro para pessoas que perderem, vão no nosso YouTube depois e possam rever ou então mostrar, apontar para outros colegas. A gente tem um sistema Se Perdeu, né? Que a gente chama. Natália. Bom, eu vou esperar mais um pouquinho, porque a gente dá sempre uns minutinhos para as pessoas. Mas olha, se a outra pessoa queira abrir câmera, Ana Beatriz, a Glória, o Rodrigo, por favor. A gente gosta de saber de onde estão as pessoas e por que vieram, o interesse que têm no cinema. Não precisam ficar tímidas, mas isso é natural, nenhum problema, não é? Eu vou colocar aqui. Tá vendo? Vai chegando mais gente. Eu vou dar mais 5 minutinhos. Mas, ô, Carolina, mas você escreve, porque como você está fazendo o teu mestrado, é mestrado, né?
Não, eu tô fazendo a graduação ainda. A graduação ainda. Isso. Mas você escreve, não é isso? Aham. Quer dizer, pelo teu curso universitário, você tem que escrever. Isso é muito bom, assim, porque eu não sei se é a mesma coisa que levou, a mesma, o mesmo talento que levou a Fernanda, mas as pessoas que têm que escrever, né? Para o curso que eu sou um desastre para audição e pouco escrevo. Mas escrevo, mas tem que escrever, mas estou até escrevendo o livro, mas está durando 3 anos. Ana Beatriz, boa tarde. Opa, acho que Olha o ela... Léo também. O Léo começou aqui conosco em 2020. Ana Beatriz, me diz aí, você está no Rio? Como é que você está? hoje eu não estou no Rio, mas eu moro no Rio. Eu sou Sei. de Santos. Eu também, que nem a Carolina, faço faculdade de História. Olha, só um encontro de historiadora. Mas eu não tenho interesse em atuar na área. E aí, na verdade, eu queria muito fazer uma faculdade de cinema, mas, enfim, resolvi fazer história e aí não gosto muito. E aí Mas, estou procurando outros cursos de cinema. bom, mas olha só, veja bem, você está vendo, é a terceira pessoa que está em história e quer fazer cinema. Porque, na verdade, cinema é contar história. Claro que são duas coisas diferentes, é história e história. Mas é o caminho, entende? É um caminho de expressão e um caminho de expressão moderna, né? Que eu acho que isso que é... O século passado, o século XX, foi considerado o século do audiovisual. Não é? Foi o nascimento do cinema, foi o nascimento da televisão, não foi o nascimento do cinema, enfim, embrionário. Louis Lumière, quem inventou a câmera, o próprio Thomas Edison, não é isso. O cinema como arte, não é? Quer dizer, os primeiros filmes, na verdade, que são O Nascimento de uma Nação, que é um filme americano, mas é um filme extremamente racista, mas é o começo da linguagem. O Encoraçado Potemkin, que é o russo, né? E cinemas enfim, começaram a linguagem cinematográfica. Isso já é do século XX, né? Depois de 1914, 17, eu acho que O Nascimento de uma Nação é 1917, uma história assim. Mas então eu estou traçando esse paradoxo, que é você precisar contar a história, entende? E é interessante que quando você abre uma câmera, entende, a quantidade de informação que vem através de uma imagem, não é que a literatura não possa fazer isso, a literatura pode fazer, a literatura é uma arte maravilhosa, inclusive tem uma coisa que a literatura faz que o cinema não consegue fazer, que é o pensar, né? Quer dizer, se você quer fazer um personagem pensar, você de repente você tem que pôr um voice-over, uma voz, não, fulano de tal e não sei o quê, que as pessoas não gostam muito de ver cinema vendo a pessoa pensar com uma voice-over, né? Mas, enfim, a literatura você faz o que você quiser. Você escreve uma paisagem que, às vezes, é muito difícil você fazer na cinematografia, apesar de que hoje o digital, né, as ferramentas de produção digitais, você pode fazer tudo. Hoje em dia, o cinema, a expressão da imagem, ela pode se comparar com a poesia, no sentido de que você pode construir a imagem que você quiser, né? Então, eu não preciso dizer isso para vocês, a abundância de cenas de science fiction ou cenas de objetos que não existem, discos voadores, vidas em outro mundo, monstros, horrores e tudo, você pode fazer hoje tudo em cinema. Aquilo que a literatura fazia,
você pode fazer. Mas, enfim, eu vou começar, então, oficialmente o encontro, desejando para vocês, agradecendo a presença de vocês. E eu estava conversando com a Carolina, depois com a Ana, da importância de conhecer um pouco de vocês e depois nós falamos um pouco do curso. Ou então eu faço do inverso, vou fazer no inverso. É o seguinte, estava falando com a Carolina que esse curso é a minha menina dos olhos, entende? Eu sou o diretor de ensino da escola. Não sei se vocês conhecem o meu trabalho como diretor de fotografia internacional, mas depois vocês olham no site quem somos e você vai conhecer um pouquinho mais de mim e de nossa equipe. Isso que acontece é o seguinte, eu venho há 15 anos agora dando aula numa universidade americana, uma escola de cinema num lugar chamado Art Center College of Design. É uma das 3 melhores escolas de cinema de Los Angeles, de Hollywood, vulgarmente dizendo. Mas naquela área, essa é uma das 13 melhores escolas que existem. Então, quando você dá aula, você aprende muito. E eu fui desenvolvendo, entende, o meu explicar, que é uma coisa que eu faço há muitos anos. Eu gosto muito porque eu creio que a dialética de você falar e você ouvir e ver outros pontos de vista, você acaba entendendo mais a tua matéria. E às vezes vem uma questão de uma aluna, de um aluno, que desperta um outro caminho para aquele teu conhecer. Então, eu tive, depois que eu parei a minha carreira como diretor de fotografia, é a coisa que eu mais gosto. Eu acordo cedo e vivo feliz fazendo isso que nós estamos fazendo agora, que é o desenvolvimento dessa escola. Mas isso acontece o seguinte, isso foi nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é porque eu vivo nos Estados Unidos há mais de 50 anos. Mas não foi isso que me inspirou os colegas nossos a montarem essa história. E esse curso especificamente, eu fui encontrar visitando a escola de Cuba. Entende? Existe uma escola em Cuba que não tem nada a ver justamente com o Estado cubano, com tudo que a gente ouve, às vezes bem ou mal. Enfim, a escola de Cuba é uma escola extraordinária, que foi fundada há mais de 30 anos, e eu tive o privilégio de ser convidado de passar lá 3 semanas dando um seminário acompanhado da feitura de um curta-metragem, de um média-metragem. E o que eu entendi foi a formação. Como é que eles fazem para formar as pessoas que estão querendo ingressar no audiovisual? Enfim, primeira coisa é que no primeiro ano é uma faculdade, uma universidade como qualquer outra, uma escola de cinema reconhecida internacionalmente, e a própria pedagogia e os critérios e os certificados da escola são de nível internacional. O que eles fazem? No primeiro ano, são 3 anos. Você pode ser roteirista, atriz, colorista, diretor de fotografia, cenógrafa, o que você quiser fazer, você vai sentar na mesma turma e você vai passando 1 ano aprendendo tudo que tem a ver com cinema. E isso eu aprendi lá e vi o desenvolvimento das pessoas, o preparar das pessoas em se inserirem nessa carreira. O que eu estou tentando dizer com isso? O que eu vi lá? Cinema, uma das primeiras coisas que você vai entender cinema é que você não faz sozinho, entende? Existem, inclusive, filmes que são feitos a partir de uma pessoa só, depois eu conto essa história, é meia longa, mas a coisa principal em cinema é o trabalho em equipe.
Então, o bom funcionamento disso, e o bom querer, ou então o desenvolvimento do teu talento e o sucesso do teu talento dentro dessa carreira é você saber fazer o melhor que você pode com o teu talento, mas trabalhando junto, né? Então, foi ali que veio a minha experiência em relação a desenhar esse curso, ingressando no audiovisual. O que é esse curso? Eu até vou compartilhar, eu acho que vocês entraram na página e viram a ementa, né, o que a gente chama de conteúdo do curso. Então, você vê aqui, nós desenhamos uma coisa para vocês entenderem todo o workflow de fazer um filme. É o workflow do cinema. Você não tem como sair desse workflow, desse fluxograma. Você começa com uma ideia, alguém começa com a ideia, não precisa ser você. Você não precisa fazer tudo dentro desse roteiro. Você vai ter uma ideia. Dessa ideia se chama desenvolvimento, ideia e desenvolvimento de um roteiro. Isso parece que é só escrever. E é verdade, você tem uma ideia, a primeira linguagem que você vai usar na feitura de um filme, porque você vai trabalhar em conjunto, é você escrever aquilo. O filme não é aquilo, o filme não é o roteiro. Mas todo filme, todo projeto cinematográfico começa numa história chamada roteiro. O que é o roteiro? O roteiro não é só o conteúdo, o drama, essa história toda que você no final vai ter, mas é um documento de comunicação com a equipe. Você vai ver que num roteiro, numa produção mais desenvolvida, né, o roteiro, entre você entrar no filme e até a hora da filmagem, ele vai se modificando às vezes, entende? Os americanos usam, eles mudam as páginas, quando você vai mudar uma sequência, primeiro roteiro, as páginas estão em branco. À medida que o roteiro vai se transformando, vem uma página azul, vem uma página esverdeada, vem uma página cor-de-rosa, porque você sabe que são updates, são atualizações daquele roteiro. Mas por que isso? É porque eles querem que todos os membros da equipe, todos os cabeças, chaves, dos departamentos saibam que aquele roteiro está mudando, então, e todo mundo tem que saber tudo, porque de repente você tira um parágrafo que é a Batalha de Leningrado. Olha, nós não vamos filmar mais a Batalha de Leningrado, ou então naquela festa, ou então o Rock em Rio, você tira, enfim, você não vai filmar no Rock em Rio. Essa comunicação é importante para todo mundo. Então, o roteiro não é só a expressão autoral, que começa com uma pessoa, às vezes, ou às vezes é baseado de um livro, existe uma adaptação para o cinema ou para séries, e aí ele é transformado nesse documento. Esse roteiro, geralmente, vai para uma coisa, ou se origina do querer de um produtor, de uma produtora, de uma empresa que compra esse roteiro ou desenvolve esse roteiro. Aí, por essa palavra desenvolvimento, é uma palavra específica, quer dizer que aquilo que está sendo escrito vai ser desenvolvido em várias áreas. Então, o produtor geralmente compra o roteiro, compra os direitos do roteiro e tudo. Então, abre-se um caminho que é chamado produção. Entendi que aqui, inclusive no nosso curso, nós temos lá embaixo conversar sobre isso tudo, sobre o fluxograma mesmo. Muito bem. Do roteiro, o produtor escolhe uma diretora, um diretor, que assim será o primeiro aliado e é uma posição, evidentemente, muito importante no filme. E por isso mesmo a gente vê na escola, ou você vê, a gente diz, no Brasil, todo mundo nasce diretor de cinema ou técnico de futebol, não é isso? Quer dizer, todo mundo quer ser diretor, e está certo, você quer controlar aquela ideia.
Mas, geralmente, hoje em dia, com o desenvolvimento do audiovisual e da indústria do audiovisual, você não dirige o roteiro que você escreveu, né? Outra pessoa vai dirigir. Ou então o diretor ou a diretora não vai escrever o roteiro que vai dirigir. Talvez isso aconteça no começo, você tem uma ideia, você junta os amigos, você faz, mas qualquer produçãozinha de cinema hoje em dia é complicado. Muito bem. Então, essa pessoa, diretora ou diretora de um projeto cinematográfico, claro, tem um scope, né? Ela tem um mandar, entende? Um interpretar muito grande em todas as etapas. Não necessariamente na mudança do roteiro, porque aí a diretora, o diretor tem que discutir com o roteirista e discutir com a produção. Mas há um determinado momento que a direção se livra do roteirista. O roteirista já fez aquele trabalho e avança. Aí o diretor vai interpretar, vai se juntar. Todo mundo acha que a primeira coisa que a direção se une à direção de fotografia, e não é verdade. É outro campo maravilhoso do cinema, que é a direção de arte. Tudo que está na frente de uma câmera cinematográfica é da direção de arte. As locações, evidentemente, quando eu digo isso, a direção está sempre ali, a produção está sempre ali. Isso está sendo, olha, as pessoas vão começando a se encontrar. Depois da direção de arte, discutir locações, cores, figurino, cenários, construções especiais de cenário, decoração do set, até maquiagem é função da direção de arte, de uma certa forma. Sempre é supervisionado pela direção mesma, né? Muito bem. Depois disso, é convidada a direção de fotografia, onde, de certa forma, tudo vai se transformar. Porque então vem essa relação muito estreita e que você vê mais comum que existe entre direção e direção de fotografia. Por quê? É porque ali é que a linguagem se transforma. Então, você vê que dirigir não é só interpretar um roteiro. Entende você, mas você visualizar, interpretar, visualizando, você mudar de um texto literário, de um chamado roteiro literário, para o audiovisual, não é? E aí o que começa a ver? Uma das coisas mais importantes que tem na feitura do drama, que é a direção de atores. Porque os objetos podem ser bonitos, as locações podem ser bonitas, entendeu? A luz pode ser maravilhosa, as câmeras que você use podem ser maravilhosas, mas se você não tiver pessoas interpretando aquele drama, e na maior parte das vezes são atores e atrizes. Claro que tem filme de animal, tem filme de desenho animado, e tem mil, o cinema é um espelho do que existe, não é isso? Mas a atuação, você vê hoje, inclusive, com os grandes produções da Disney, que tem o Leão, isso, não sei quem, o bichinho tal, eles chamam atores e atrizes famosos para interpretarem os próprios animais, as vozes dos animais. Você vai ter que ter atuação ali, você vai ter que ter direção de atores, você vai ter que entender disso. Aliás, a direção tem que entender tudo. Então, para aquelas e aqueles que aqui estiverem, que estão tentando desenhar essa coisa, estão querendo fazer direção, esse curso é muito importante, porque você vai ter um panorama de tudo aquilo que vai ser a tua carreira. É você entender um pouquinho o que é direção de arte, você vai entender, inclusive, o que é o documentário, você vai entender o que é a história de cinema, porque também não adianta você querer inventar coisa que já foi inventada. E arte
É uma atividade da novidade, é criar o novo, não é isso? Ninguém que liga a televisão ou vai ao cinema para ver uma coisa que já conhece, ou que já viu, não é isso? Você quer ver alguma coisa que é novo para você. E você também, a arte, evidentemente, tem uma coisa muito maravilhosa, que é a expressão da subjetividade humana. Entende? Felizmente, cada um de nós vê coisas diferentes, até os pintores, né, no início não no início do modernismo, antes do modernismo, eles faziam o que se chamava natureza morta, que é aquele jarro com um jarro de flores, umas frutas, uma garrafa e um copo de vinho. Quem fez Belas Artes, você sabe disso, eles te fazem desenhar e pintar aquilo. Para quê? Para você ver as diferenças entre o que cada um de nós vemos a mesma coisa de forma diferente. Isso é lindo se você vai entender em cinema. Muito bom. A cinematografia cria, então, essa mágica, da mesma forma que a engenharia na televisão cria a mágica e põe de uma forma, grava, não é isso? O som, que é uma coisa que muita gente não entende, porque o som é invisível. A imagem é uma coisa muito concreta, você vê o negócio está fora de foco, está fora de foco, não sei o quê, mas o som, você não está ouvindo ele ser gravado. Muita gente não se importa com isso para depois ver que aquilo virou um desastre, porque não adianta um ator, uma atriz se expressarem de uma forma e aquele momento de ofego, de qualquer coisa, de respiração ou de êxtase, não ser gravado propriamente. Então você vem, que aí vem, você depois de filmar, você vai ter a edição da imagem, que é uma arte em si mesmo, você vai ter a edição do som. A edição de som é uma coisa incrível também, porque você põe ruídos, um bater de porta, um ruído de uma motocicleta, um ruído de um avião, ou um choro, qualquer coisa da forma de ser colocada, é muito importante em termos de drama, não é isso? Depois disso tudo mexido, você entra com uma trilha, geralmente pode ser até uma trilha de ruídos, mas é uma arte, o desenho de som, vocês sabem disso. E aí você vem a mixagem e a colorização. A colorização hoje chega às raias dos efeitos visuais, não é? Com o color grading, entende? Com os sistemas hoje digitais de transformação da imagem, se tornou um momento muito poderoso também no fazer um filme. Eu adoro, porque não só é minha área, mas é o momento que você vê o filme pronto, é a primeira vez que você viu o filme pronto, e os planos se integrando em termos de contraste, de luminosidade, e aquilo tudo vai fazendo até que a cinematografia, a técnica da cinematografia desapareça, se torne invisível e a expressão, não é, que está dentro da cena do drama venha para o espectador. Enfim, eu estou tentando colocar isso, vocês me desculpem assim, a veemência e até o longo que é isso, mas o cinema é isso, é uma coisa que você tem que ter, vai construindo aos poucos, às vezes as coisas não acontecem ao mesmo tempo, as pessoas ficam esperando por isso, esperando por aquilo, mas tem isso tudo. Então, eu vou dar uma passada aqui na ementa, que você já deve ter visto, mas o que nós temos? Roteiro para o audiovisual. Com um colega, o Ricardo Bravo, que é um roteirista, diretor de cinema, nós temos dois instrutores de roteiro muito bons. A Daniele Rilho não está nesse momento, mas ela está fazendo roteiro para séries de televisão. Séries de televisão, assim, obras seriadas, como eles chamam. Mas o Ricardo vai dar. Você tem 4 horas aí de roteiro, para entender o roteiro com
como é a estruturação da história toda. Direção de ficção, que é o Walter Lima, também tem 4 horas, é um dos instrutores mais importantes, que o Walter Lima é um dos diretores mais premiados do cinema brasileiro. Vocês vão conhecer eles, mesmo que vocês não façam esse curso, eu acho que em 2 dias ou mais vai ter um encontro com o Walter sobre o curso Dirigindo para Cinema. Então, eu acho que vocês deviam estar entendendo, porque o Walter é um cara brilhante, entende tudo, ele pega as ideias e avança, ou cenas de filme, te explica. A direção de documentário, porque muitas pessoas se interessam pela coisa documental, pelo cinema documental. Zé Mariani é um professor, não só cineasta, direção e diretor de longa, mas ele ensinou como 20 anos na PUC, na Católica do Rio. História do cinema, Hernani Hefner, que talvez seja a pessoa que mais conheça cinema no Brasil, é um homem brilhante. Ele é o diretor da Cinemateca do MAN, no Rio de Janeiro. Ele dá a história de cinema em geral, cinema, enfim, são 2 horas, mas são 2 horas te dando a base para você estudar. Porque, olha só, eu vou dizer claramente, você vai numa escola, você vai num curso, você vai aprender muita coisa. Mas você sabe o que a escola é importante, a universidade é importante? Para ensinar uma coisa, ensinar você a estudar. Ele vai te dar, os instrutores, o que eles te dão são os caminhos para você, é só a paixão, o talento junto com a paixão para você desenvolver aquilo e se tornar, você ter sucesso naquilo que você faz. A história do cinema é importantíssima para isso. O Hernani vai dar tanto cinema em geral como cinema brasileiro. Direção de arte, a Vera Hamburger, que é uma diretora com quem eu já fiz, Deus é Brasileiro. Ela é fantástica, ela inclusive escreveu um tremendo livro, está lá no site para vocês verem. A cenografia é o Claudinho, a gente chama ele de Claudão, é o Cláudio Nascimento, que está junto de nós sempre nos curtas que nós desenvolvemos. O Cláudio, a cenografia é uma coisa de fazer a arte, né? De colocar os objetos, de criar uma atmosfera cênica para que o drama seja exposto. Direção de fotografia, eu vou dar 4 horas. Eu, inclusive, vou logo dando para vocês que eu acabei de publicar uma coisa e está de graça no nosso YouTube, acabamos de publicar hoje, que é o método de análise da imagem cinematográfica. Vão lá, dá uma olhada nisso, é uma masterclass que eu dei há um pouco tempo atrás, mas é um método que eu criei, não só com a minha carreira como artista, fazendo imagens, enfim, iluminando sets, mas é como que você analisa a imagem cinematográfica. Isso é muito importante, tanto para a direção como para o pessoal da fotografia. Você olha uma imagem, você vê a minha imagem, você não sabe o que está certo ou o que está errado. Talvez esteja um pouco escura, talvez o enquadramento esteja errado, entendeu? O contraste. Dentro de uma imagem cinematográfica existem 13 elementos que a gente tem que saber analisar. Então, tem esse PowerPoint lá, essa masterclass que está liberada, eu acabei de liberar, e é uma dessas aulas que eu dou, mas é uma conversa muito boa. Uma coisa é você ver uma masterclass gravada, essa coisa EAD, ensino à distância, outra coisa é você ter um instrutor ali com quem você pode comentar, falar, você ter mentoria, não é isso? Então, depois eu dou mais 2 horas em que a gente fala de geometria da luz mesmo, de cores, enfim, umas outras matérias que a cinematografia abraça. Aí tem a câmera cinematográfica, que já é uma coisa mais prática,
dado pelo Baco de Andrade, que é um excelente diretor de fotografia, mas excelente instrutor. Iluminação básica intermediária, que é dado para um menino que hoje em dia está, inclusive, iluminando o Rock in Rio. Entende? É um das cabeças da iluminação da TV Globo. Está conosco, ele foi meu aluno na TV Globo e se tornou um grande iluminador, e agora é nosso instrutor. A captação de som, o Renan é um menino de São Paulo, excelente instrutor, tem um PowerPoint maravilhoso. Edição de som, a Maria Muricy, também. Montagem e edição é a Tainá. Introdução à finalização. O que é a finalização? Depois que é gravado o som e a imagem, existe um processo rigoroso que se chama finalização, que é a edição do som, mas que você tem que tomar muito cuidado, que o workflow digital parece ser uma coisa muito simples, mas se você quiser fazer um trabalho elaborado, um trabalho enfim, para ser comercializado, para você apresentar no festival, é você ter gente que saiba trabalhar, porque o digital ele é muito frágil. Tanto você pensa que é fácil manipulá-lo, mas ele é muito fácil de ser destruído. E é muito fácil de você fazer coisas erradas nesse caminho. Então, a finalização, está vendo, tem um tracinho chamado Workflows Digitais, hoje em dia é uma matéria muito importante nessa história toda. O Faisal, que é um outro diretor de fotografia, colega, o diretor executivo da escola, se vocês virem o Fantasminha Pluft, olha ele aí, nosso Faisal, ele é o fotógrafo do Fantasminha Pluft, é o fotógrafo underwater, é o cara que fez o Fantasminha Pluft e a Megera e todo mundo que está ali se transformar em 3D e ter aquele comportamento estranho que só os fantasmas têm ou das pessoas debaixo d'água. Enfim, comportamento profissional é outra matéria. O Faisal é uma pessoa muito experimentada e ele desenvolveu também uma aula importantíssima, porque trabalhar em conjunto, trabalhar em cinema é trabalhar em conjunto. O comportamento é importantíssimo. Olha, na sua carreira, hoje em dia, tem 3 coisas que vocês precisam ter e formar. O seu currículo vitae. Todo mundo está construindo esse currículo vitae. Mesmo que você seja um microfonista, que você não tenha uma importância como direção de fotografia, você está fazendo. A tua experiência conta no papel. Segundo, rolo, ou se chama demo reel, um rolo de demonstração. E que vocês têm que entender que se você participar de um filme como cenógrafo, ou como direção, ou como continuista, aquela imagem que você trabalhou pertence a você também. E você pode construir um rolo, entende, em qualquer função. Não é só um rolo de direção, um rolo de fotografia, não. Qualquer pessoa que participa de um filme, por um curta-metragem que seja, tem o direito à imagem, tem o direito de usar aquela imagem para se promover, mas não pode usar, evidentemente, para uma coisa comercial. O Faisal não pode pegar o Fantasminha Pluft e começar a exibir aí e ganhar dinheiro com aquilo, né? Ele tem direito às imagens que ele produziu. Isso é um direito inalienável de qualquer artista. A terceira coisa é CV, rolo de demonstração, reputação. Reputação é uma coisa absolutamente importante e isso daí Faisal vai falar em comportamento profissional. Assistência de direção, que é a coisa do Chu,
talvez você já tenha ouvido falar, o Chu é um tremendo, além de bom diretor, hoje é o mais querido diretor da praça, mas é um excelente instrutor, e ele foi considerado o melhor assistente de direção brasileiro. Evidentemente, ele não faz mais assistente de direção, mas todo mundo quer fazer o curso do Chu como assistente de direção. E aí, aqui a gente tem uma coisa que a gente quer fazer nesse programa Ingressando no Audiovisual, é que cada pessoa que participar vai ser encaixado de alguma forma numa das nossas produções, e nós rodamos todo trimestre 4 curta-metragens. No sábado que vem, a gente está fazendo, esse sábado agora, o penúltimo, nós fazemos, a cada 3 meses, nós fazemos 4 projetos que são desenvolvidos em outro programa, que é o Fazendo Filmes. Isso aí já são cursos avulsos e mais focados, entende? Você vai mergulhar mais. Mas que eu vou voltar a dizer, esse curso nosso, que eu considero minha menina dos olhos, não sei se é assim que se diz, mas, enfim, por quê? Porque essa formação é muito importante. Às vezes a pessoa entra e começa a dirigir porque tem um dom, sabe mandar, e sabe querer, e não sei o quê, mas não sabe de outras coisas e peca em outros lugares. Quando o plá dessa história aqui, entende, dessa profissão, é você gerenciar talentos, os talentos, inclusive o seu. Não é dizer que você é uma pessoa medíocre, mas você é a diretora, e aí você chama uns bambambãs aí, o filme vai ficar bom. Não é nada disso, entende? A direção é uma coisa muito séria, que precisa de muito estudar, muito querer, muito... Mas, se você não souber lidar com as pessoas, se você não souber lidar e liderar as pessoas no set, você não consegue nada. Mas, agora, a direção não é só isso, que, aliás, quem manda no set é o assistente de direção. O diretor e a diretora tem que ficar cuidando ali das coisas que estão. A cenografia está bem, a atuação, evidentemente, que é a coisa talvez mais importante de um set de filmagem, não é? E supervisionando tudo, a imagem, o enquadramento, a iluminação, se aquilo é próprio para aquilo que você está dirigindo. Então, essa experiência de set também é muito importante e, evidentemente, a gente não vai ficar fazendo com blá, blá, blá total nesse curso, entende? Sem que as pessoas possam participar de uma coisa aqui. Então, eu estou vendo aqui que o teórico, que não tem soma aqui nessa ementa, e é a falha minha, mas aqui está dizendo, o teórico são 42 horas. São 21 sessões de 2 horas. E o prático são 12 horas. O que quer dizer isso? Que nesse trimestre, onde vão haver 4 filmagens, as pessoas que participarem desse curso vão estar presentes em alguma função, por mais contemplativa que seja. Mas eu acho importantíssimo que você presencie, vivencie um set de filmagem. Que todo mundo sabe que é uma festa, não é numa festa do sentido de ficar gritando, ficar dançando, e ficar conversando fiado, mas as pessoas adoram trabalhar. Esse sábado mesmo, eu acompanho o set, eu acompanho os alunos, meus alunos da direção de fotografia. Nossa, eu fico lá sentado, às vezes, vendo o prazer de todo mundo estar ali junto, porque nessa escola nós não fazemos só um exercício. Vou fazer aqui um exercício, filmar um close. Vou fazer... Não, a gente faz um roteiro, geralmente de 3, 4, 5 páginas, e os diretores conversam com os roteiristas, uma interação entre as aulas,
Depois você tem uma visita à locação com direção de fotografia e faz a decupagem dos planos. Vamos filmar isso, um close, um plano geral aqui, vamos filmar aqui com o diretor de fotografia. Depois entra a análise técnica, o que a gente chama de Tech Scout, que vem outros departamentos entender a cenografia, o que é preciso, blá, 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 blá. E aí você tem um dia em que você faz a filmagem. Você tem 12 horas para rodar 3 ou 4 páginas, entende? Mas essas 3 ou 4 páginas são, na verdade, um pequeno roteiro, que geralmente contém um conflito, entende? Um conflito ou uma situação, entende? Enfim, um pequeno drama. E aí você pergunta, mas nossa, mas é uma coisa muito curta? Não, qualquer comercial que você veja que às vezes tem 1 minuto, tem um drama. Um cachorro que fugiu para o campo, ninguém consegue pegar, mas aí você entra no jipe, dá a volta e pega. Enfim, qualquer comercial de 1 minuto contém um drama. Então, nós produzimos e filmamos pequenos dramas de 3, 4 minutos. E, aliás, eu aconselho e convido a vocês irem no nosso site e tem lá no link, na barra de link, curtas. Vejam o que nós filmamos. Nós já temos 30. Em 3 anos, nós fizemos 30 curta-metragens, estamos fazendo, ainda não terminou. Estamos acabando de filmar o que a gente chama de T3, do terceiro trimestre. Vocês vão entrar no T4, no trimestre, do quarto trimestre, onde a gente está ainda começando. Começaram já as aulas de roteiro. O Walter não começou ainda as aulas de direção, mas nós temos todo um fluxograma, digamos, um timeline, uma linha de tempo onde isso tudo é organizado e essa história toda vai acabar tipo 10 de dezembro, por aí. Porque fazer filme, cinema é isso. Agora, uma coisa que vocês já descobriram é que eu falo pra caramba, mas cansei. Agora quem vai falar são vocês. Então, o que eu queria saber, primeiro, perguntas, se vocês tiverem, a gente vai desenvolvendo, beleza? Quem quer falar? Levanta o dedinho aí só. A Joana já fez assim, ligou o microfone? Não? Nossa, nós estamos gastando um tempo aqui enorme. Ninguém vai falar nada? Nenhuma pergunta? Eu estava aqui pensando. Agora falam 3 de uma vez. Eu Bora moro lá. em São Paulo. Sim. Eu estou vendo que tem online, né, e presencial. A pessoa que faz online, aí ela iria depois, né, na hora do curta, para exercer uma dessas funções lá, participar. E você acha que ela perde muito por ser online? Como é que seria? Como é que se daria essa... Não, olha só, Joana, é uma boa pergunta e uma boa reflexão. Nós montamos essa escola 3 anos atrás e íamos começar 4 de março, montamos tudo, tem estúdio, tem sala de aula com projeção, som, tem tudo, câmeras, grid de iluminação. Vai montar tudo presencial, 4 de março de 1820. Essa data bate na cabeça de vocês. 4 dias antes veio decretar a pandemia mundial. Entende? E a escola teve que se transformar, primeiramente, numa escola online. Por que todos nós entendemos, entende? É bacana, Bessa, é muito bom você estar junto das pessoas, evidentemente. E uma aula presencial tem total valor. Agora, você não precisa pegar seu carro, você não precisa pegar condução, você não precisa pegar o Uber, você está na sua casa, você tem o seu conforto. As aulas são gravadas, você pode rever as aulas. Então, não existe, nós há 3 anos nós vemos fazendo isso. Durante a pandemia, nós aperfeiçoamos
o nosso sistema online, entende? Começando, muita gente diz, não, mas o Teams não é tão fácil de entrar, porque vai acontecer isso, do que o Zoom, por exemplo. Por que vocês não usam o Zoom? Nada aqui é por acaso. Nós estudamos essa história toda. Uma vez que vocês entrem no nosso curso, você vai ver que o Teams, você vai poder deixar exercícios, aulas são gravadas e você pode virar. Você entra numa sala de aula virtual, coisa que você não vai conseguir fazer no Zoom, porque o Zoom ele é uma plataforma de encontros frugais, com encontros assim esporádicos. Você monta um troço, faz uma live, como todo mundo diz. Outra coisa que nós entendemos, que é uma coisa que nós fazemos, é a qualidade, entendeu? A qualidade do que nós fazemos e também essa coisa que vocês estão presenciando. É a oportunidade de vocês conhecerem os instrutores e você conhecer a personalidade dos instrutores ou fazerem perguntas e deixar claro, saber claramente o que vocês estão entrando, inclusive gastando o seu dinheiro. Não é isso? Então, nós fazemos questão de ter os encontros. Não sei se outras escolas fazem isso. A nossa é um querer de todos nós, de todos os instrutores, que vocês conheçam os instrutores e que os instrutores conheçam os alunos. Então, para te responder, a maior parte dos cursos nossos tem esses dois departamentos, ou seja, essas duas partes. É um módulo teórico e geralmente tem um módulo prático. Mas muitos cursos nossos não têm nem um módulo prático. No caso seu, Joana, é o seguinte: você deve ir ao Rio, né? Sabe que tem muita gente que vem de cursos nossos, tem gente que vem de São Paulo, de Belo Horizonte. Nós temos um menino que veio de Lisboa. Ele passou 3 meses, ele fez 2 cursos nossos. Ele fez um curso de roteiro, fez um curso de direção, é o Acabiru, entende? Um cara maravilhoso, que ficou um amigo nosso. Ele alugou um apartamento no Rio e ficou 3 meses conosco e fez um curta maravilhoso, um curta de poesia. Está lá, esqueço o nome. Mas, enfim, você pode vir ao Rio, entende? E não é, às vezes, vem mais do que uma pessoa. No meu curso de direção de fotografia, 3 pessoas de São Paulo. Os 3 vieram e os 3 já dirigiram os seus curta-metragens, direção de fotografia. Enfim, é uma coisa de planejamento. Outra coisa, não são todos que vão estar, se nós tivermos 10 estudantes nesse curso nosso, nós não vamos ter 10 pessoas, entende, em todos os curta-metragens. Não, nós vamos escalonar tantas pessoas, 2 ou 3 pessoas, como eu tinha, eu acho que 18 estudantes, uma coisa assim. Nós dividimos a participação deles, inclusive da conveniência de cada um, entende? Você pode vir no curta 1, 2, 3 ou 4, não é isso? Então, existe essa flexibilidade. Está aí, inclusive, a Adriana Brockman, está aí na tela, é a coordenadora de ensino, a pessoa que vai falar. Aproveito para cumprimentar meu colega Ricardo Glaglione, grande diretor de fotografia, cuja filha é uma estrela nossa, não é, Ricardo? Obrigado, obrigado. Ela está participando. Ela fez esse curso, né, aí e está sempre retornando, né, para trabalhar com vocês. Isso é muito bom, é muito legal. Ela está muito feliz. Então, que bom. Então, enfim, vocês viram que é uma perguntinha da Joana, se transforma em quase meia hora, porque eu falo para caramba. Mas então, quem mais quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta mais ao desenrolar das aulas mesmo. Por exemplo, as aulas ficam gravadas, né, por um tempo. E na quarta-feira eu não conseguiria assistir a aula ao vivo, eu teria que assistir ela gravada depois. Existe a possibilidade de, em caso de dúvidas e tal, a gente entrar em contato com os professores depois da aula? Claro, claro. Você tem essas aulas, 2 horas,
é uma marca. Primeiro, os professores, a maior parte dos instrutores entram 30 ou 15 minutos antes da aula. E nunca terminam em 2 horas. Entende? Não é uma coisa tão métrica assim. Ou seja, quando você fala de mentoria, né, você abre gavetas. Perguntas são abertura de gavetas. Então, e ali saem coisas. Então, eu, por exemplo, falo para caramba, minhas aulas são sempre de 3 horas, é uma chatice até às vezes, a pessoa, entendeu? Mas você pode aproveitar, entendeu? Quer dizer, a mentoria é isso, e a mentoria online não é uma coisa cerrada de começar e terminar. É isso, existe isso, claro, você pode, inclusive, bom, mas é isso. Eu não sei se eu te respondi, Carolina. Fica tranquilo, a maior parte, os instrutores, eles são maleáveis, entende? E eles estão aqui com bastante prazer, entende? De ter gente, conversar, ensinar, entende? Entendi, obrigada. Por nada. Quem mais quer perguntar? Tem várias pessoas, às vezes eu sei, as pessoas não querem abrir câmera, mas não fiquem intimidados, porque nós estamos. Isso é cinema. Cinema é essa festa de se encontrar e falar. Não fiquem intimidados, por favor. Você falou do online, né? E eu fico. Para mim é muito bom, porque eu, por exemplo, não sou do Rio. Eu sou de Porto Alegre, então para mim é ótimo eu conseguir assistir às aulas, assim, sabe? Eu conheci a escola faz pouco, então era uma dúvida que eu tinha também, se nesse curso a gente ia poder participar dos curtas mesmo, assim, eu acho muito legal. Assim, eu sou uma das pessoas que vai para o Rio para fazer o curso, assim, então eu acho muito Olha, legal. que maravilha. Então, é isso, Natália. Você pode programar, entende? Quer dizer, com a Adriana, a gente faz sempre isso. As produções, elas são dinâmicas e são fluidas, no sentido de coisas vão se mudando até o último minuto. Imagina, no tempo da pandemia, entende? Pessoas não estavam bem, aí não vinham, a gente tinha que trocar. Então, existe uma maleabilidade, entende? Em termos de designar as equipes, entende? Então, às vezes tem. Outro dia faltou um diretor de fotografia, porque a pessoa adoeceu, sei lá, ficou com febre um dia antes, falou, não, estou com medo, está Covid, faz muito bem. Pô, mas nós ligamos porque temos muitos alunos. Olha, tudo que as pessoas querem é participar, porque e a gente quer isso na escola. Inclusive, vocês se olharem no nosso site, na página inicial, você vai ver ali, rede colaborativa, em breve. E nós já estamos fazendo essa experiência com a minha aula, ou com o setor de cinematografia. O que é a rede colaborativa? Vocês sabem o que é grupo de WhatsApp, é isso? Geralmente, toda aula que acontece aqui, cria-se um grupo de WhatsApp porque as pessoas começam a se comunicar. Olha, o que é isso? Não sei o quê, eu não entendi. Às vezes falam com o colega em vez de falar com o instrutor. Ou então existem coisas de organização, entende? Interna, até quando for fazer um filme, pô, se monta uma rede de WhatsApp para cada projeto. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos convidando as pessoas para uma plataforma que eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, que é o Discord. O Discord é um super WhatsApp, que é o seguinte, é uma plataforma de encontro, mas que você pode deixar mensagens ou você pode deixar links, você pode deixar um filmezinho, ou você pode deixar... E outra coisa, com essa plataforma, outro dia, faltou um diretor de fotografia. 2 dias antes da filmagem, o rapaz se sentiu mal. Nós fomos lá porque, entende? A aula já tinha terminado, mas as pessoas continuam na escola. É isso que a gente quer. A gente quer criar uma comunidade. Por que é colaborativa? Porque
se ajudam, da mesma forma que você ajuda no grupo de WhatsApp, mas você fica na escola. E, às vezes, há uma oportunidade, entende? Há uma oportunidade que surge para um job que é gerado pelos profissionais, os próprios instrutores que estão trabalhando, precisam de um assistente de câmera, precisam de uma continuista, entende? Precisam de uma pessoa de cenografia, e as pessoas vêm. Porque você está na escola, hoje em dia, vocês sabem disso, é um privilégio, entende? É um privilégio você aprender coisas hoje. Você, às vezes, aprende com uma pessoa como eu, que teve 50 anos, ou muito mais de 50 anos, no ramo da cinematografia, você vai aprender em 2 horas coisas que eu fui aprender em 5 anos, ou em 10 anos, ou em 15 anos. Tem coisas, eu confesso com vocês, esse método de análise da imagem cinematográfica, eu cliquei há 3 anos atrás e eu estou ensinando há 15. Entende? São assim, quando você ensina, ou quando você está nessa dialética, que é uma escola, que é uma via, uma mão dupla, um full duplex, como se diz em eletrônica, entendeu? De repente surgem coisas para você, você vai aprendendo e você vai organizando o pensamento. E a nossa escola é isso, entende? Na verdade, é um bando de gente da ABC, entende, que formou. Nós começamos a dar masterclasses no Rio, aquilo foi um sucesso no Museu de Arte Moderna. Depois nós montamos a vinda do Vittorio Storaro, que é um tremendo diretor de fotografia italiano. Fizemos uma apresentação incrível no Museu de Arte Moderna, e todo mundo falando: gente, vocês precisam montar uma escola. E montamos, pô. E é isso. Agora, não é só isso, é o pensamento, é das pessoas ficarem ali, entende? Voltarem para ali. Aqui nós temos 2 pessoas, está aqui o Leozinho, que é o meu braço direito aqui na escola. Ele veio desse curso em 1920. E 2020, tem a... Hein? 2020. O que eu disse? 920. Pô, não, cara. 1920. Não, eu também não sou tão velho. Desculpe, olha. Né? 2020. 1920, o que é? Um vinho que eu devo ter tomado aí. Mas é 2020. E a Fernanda Fernandes, que está ali, a carinha dela só na bolinha ali, que também estuda história, entende? E começou já produziu 2 roteiros. E foi assim, falhou uma aula de roteiro no trimestre, nós pegamos o roteiro, estamos filmando o roteiro do Léo, estamos filmando... Enfim, é um depositário de ideias e de fazeres, né? É isso aí. E aí, mais perguntas, galera? E é isso. Então, gente, eu vou dar boa noite, pô. Ó, então tá bom. Mesmo, não tem mais pergunta. Agradecer de novo a presença de vocês. Espero que nós nos encontremos ou agora ou mais tarde. É isso na escola. Mas, Gangler, você quer falar alguma coisa? Não? Você apareceu, foi bom você ter vindo aí. Eu recebi um convite. Esse fim de semana eu tive com César, essa semana passada, e fiz aquele seu teste de tiras de ND para a Vênix 2, uma câmera que está sendo lançada, e lá no Projac, né? E deu super certo, inclusive foi super bem feito, o acabamento é muito bom da madeira. Eu estou dando de presente para a ABC, estou indo trazer amanhã. Rapaz, isso é um presentão, porque lá no Art Center nos levou um tempão para fazer aquilo, os alunos construíram. Então, eu vou dar um presente para você de novo, vou dar um presente para você e a turma da TV Globo, que eu adoro, que é o seguinte: eu vou publicar no Discord, vou te mandar o link, que é o seguinte: nós fizemos há 2 anos atrás, não, no ano passado, 2021,
um teste com todas as câmeras digitais usando esse método, que é o chamado método de se informar da Dynamic Range, que hoje é a coisa mais importante na visualização. Você já deve ter visto esses televisores HDR. O que é o HDR? HDR é um nível de contraste igual ao do olho humano. Quando a gente olha, quando a visão humana, você vê o que a gente chama de 21 stops. Eu não vou entrar nessa, porque é muito nerd, né? Não é para todo mundo. Mas, enfim, o olho humano vê um tipo de contraste, ele vê coisas maravilhosas. Você vê uma coisa no escuro e você vê lá fora igual. Se você abrir uma câmera digital, as câmeras digitais não veem mais do que 15 stops. É uma medida da latitude de contraste. Mas, através do digital, fomos desenvolvendo essa forma de espichar o contraste das câmeras e conseguir uma imagem no final de 21 stops. Então, você vê que as televisões, hoje em dia, HDR ou projeções, são incríveis. Tem horas que você tem uma cena que você, dentro do cinema, você tem que pôr óculos escuros, porque o exterior dia do HDR no cinema é igual ao exterior dia lá fora, quando você sai. Então, são coisas assim maravilhosas que estão sendo feitas. Mas nós fizemos esse teste, o Gaga, e temos toda a documentação de várias câmeras. Evidentemente, eu sei que vocês estão agora com a Venice 2, não é isso? Está comprado, está chegando, né? Os próximos trabalhos vão ser com a Fênix 2. Pois é. Eu passei um tempo na companhia do Ricardo e vários outros diretores de fotografia. A Globo é uma coisa extraordinária. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar um dia o Projac é o seguinte: eu considero um porta-aviões em guerra, porque são 3.000 pessoas produzindo entretenimento. É o seguinte: uma novela tem 45, 50 minutos. Eles fazem 50 minutos, uma equipe, evidentemente que tem 5 diretores, não é uma coisa, é uma indústria incrível, mas você tem 5 frentes de trabalho. É isso, Ricardo? De 3 a 5. De 3 a 5, dependendo do tamanho da novela, se é a novela das 7, se é a novela das 6, se é a novela das 9, entende? Você imagina produzir uma novela como essa Pantanal, entende? A quantidade de lugares que você tem que ir, estúdio, enfim, o Projac não para, são 3.000 pessoas trabalhando, se alimentando, entende? Estacionando seus carros, saindo, irem descansar. É um negócio tudo de uma métrica incrível, porque cenários são tirados e colocados, o mesmo cenário às vezes volta 3, 4 dias depois, aquilo é tudo armado, é uma engenharia absolutamente incrível. É uma profissão incrível ali, entende? Uma carreira incrível, uma escola incrível. As pessoas às vezes falam, porque a televisão hoje em dia ela não tem assim, o glamour que o cinema tem, porque é outra coisa, não é isso? A televisão aberta é mesclada com comerciais, com coisas e tudo, entende? O cinema e o longa-metragem, que assim, é o que todo mundo, de repente, quer fazer, porque é um produto fechado, onde tem mais dinheiro colocado, onde se gasta mais dinheiro por página de roteiro, digamos. É isso? Mas, hoje em dia, as coisas estão convergindo. Até isso eu aprendi com o diretor de tecnologia, nosso amigo, como era o nome dele? Que era diretor no nosso tempo lá, Ricardo. Enfim, ele me disse... o Raimundo, tem um Raimundo não, agora, antes do Raimundo. Antes do Raimundo. Não. É o diretor de tecnologia. Mas, enfim, é o seguinte, ele disse: existe uma convergência, porque a televisão
quer ser cinema. E o cinema precisa da televisão para sua distribuição. E o que é que está acontecendo? O streaming, não é isso? Agora a televisão, a Globo virou Estúdios Globo, né? Ela produz, ela não é mais TV Globo. Então ela Exatamente. produz, eu mesmo agora estou fazendo comerciais lá, comerciais como esses do Mercados. Exatamente. E tem todas as gamas das emissões pagas, né? dos GNTs, dos Globo News, enfim. É maravilhoso, é o audiovisual. Hoje em dia, eu acho que todo mundo quer fazer cinema, todo mundo quer dirigir cinema e todo mundo quer dirigir, mas às vezes as carreiras vão por caminhos diretos, né? Tendo, chegou agora, cara? Tudo bom? Oi. Tudo bem, cheguei agora. Tive que ir no veterinário com gato. E pô, o que aconteceu com o gato? Uma úlcera na boca dela tava incomodando ela, tive que ver. E aí, bicho, é isso aí, prioridade. Mas, Tendo, é o seguinte, nós estamos terminando, fechando a tampa, mas vai ter o Se Perdeu amanhã no YouTube, e dá uma olhada lá, e qualquer coisa você fala com a gente está... Eu vou até aqui, ver aqui Eu vou falar uma coisinha aqui antes de encerrar também, para dar boas-vindas a todos aqui que estão nesse encontro, e falar que, como diretor técnico da escola, eu acho que vocês estão exatamente no caminho que eu pessoalmente acho o caminho correto, que é esse curso de ingressando no audiovisual, aonde você vai, que eu chamo de curso de maestro, porque vocês vão aprender a tocar todos os instrumentos dessa orquestra, com os vários diretores, com as várias áreas, porque tem muitas pessoas que, antes de conhecerem todas as áreas, acham que devem optar por uma área. E, às vezes, não é bem isso que ela imaginava. E aqui você vai poder realmente, a hora que você falar assim, eu quero me especializar em cenografia, você vai estar dando o passo correto, porque você já vai saber o que é aquela cenografia, como trabalha, como se integra com os outros profissionais, e assim a continuista, o diretor, o assistente de direção, enfim, todos os profissionais que fazem parte dessa família que é a família dos profissionais de audiovisual e profissionais de cinema. Então, esse curso, que é a introdução ao audiovisual, para mim, é o curso de maestro. Aí que você se torna um maestro, vai aprender a tocar os instrumentos. Porque senão você vai escutar a coisa tocar e não vai saber quem é que está tocando errado. Aqui você vai saber quem é que está tocando errado. Entendeu? Então, o César colocou... É muito importante, muito importante. Colocou uma coisa muito... Eu vou lhe dar um exemplo, sem citar nome. Outro dia aconteceu uma coisa, não vou dizer se era menino ou menina. Uma pessoa entrou na aula de direção do Walter Lima Júnior. E sem exatamente isso que o César falou, sem entender o que é direção e o que acontece. Eu já coloquei isso, todo mundo, nós brasileiros nascemos, nós somos diretores de cinema e técnicos de futebol, nós sabemos de tudo. É uma coisa, nós somos inteligentes, é verdade, mas essa pessoa entrou e aí, porque tinham até... Ela foi selecionada, essa pessoa foi selecionada para dirigir um curta. Aí chegou na hora, uma semana antes do curta, ela começou a falar, bom, mas eu não sei o que é isso, não sei o que é aquilo. Eu falei, não, nós vamos pôr um diretor de fotografia, que é uma pessoa mais experimentada, para te ajudar, porque esse menino já tinha vindo de outros trabalhos e tudo. Eu falei, não, você se sente confortável. A pessoa panicou, assim, dias antes da filmagem, panicou e falou, não, porque eu fui para a aula do Walter, mas eu
Eu, na verdade, não sei o que é decupagem, eu não sei o que é isso, não sei o que é aquilo, porque é claro, entende, que ela não veio no encontro, faltou 6 aulas, quer dizer, não teve a mentoria, apesar dela ter dito, essa pessoa ter dito que viu as aulas online, não teve a dialética, não teve a oportunidade de exercer a mentoria que o Walter pode dar, que é um cara super generoso. Então, o que aconteceu? Bate uma paura, porque você, como o César disse, tem uma hora que você, na hora da direção, você tem que falar com todo mundo, isso está certo, está errado. Ô, meu amigo, faz assim, faz assado. Por quê? Porque essa pessoa ela não tinha justamente essa introdução, entende? Ela não passou de forma não superficial, porque não é só você ter 2 horas de uma pessoa te falando o que é aquela matéria, você vai ter ideia do que é aquela matéria, da importância daquela matéria no todo. E esse curso, ele foi desenhado para isso. Por quê? Porque cinema é isso, e foi isso que eu vi na escola de Cuba, e por isso que eu trouxe esse programa, e por isso que eu estou aqui hoje, como diretor da escola. Esse é o curso para mim, entende? A minha equipe sabe disso, que eu jogo as cartas nesse curso, eu quero me esmerar, a gente quer trazer os melhores e a quantidade de horas para que vocês tenham essa visão, que é a visão de trabalhar em cinema, trabalhar no audiovisual, é trabalhar junto e saber o momento de contribuir naquilo que você venha contribuir sem estrelismo, sem nada, e ter sucesso. É um trabalho de equipe. Base, né? Beato, Professor. eu acho que eu posso dar a experiência da minha filha, né? Minha filha tem 21 anos e, enfim, ela em casa nunca conseguiu aprender muito essas coisas de filho em casa, é assim mesmo. Mas ela fez o curso aí e ela evoluiu muito, muito. Hoje em dia eu vejo ela como um profissional iniciante de filme, filmando com as pessoas gostando. E foi exatamente o caminho que ela fez. Então é muito importante mesmo esse curso que vocês estão iniciando. Eu também acho. Obrigado pelo depoimento. Muito importante ouvir de você. Olha só, gente, estou aberto a perguntas, vou dar um tempo também, a gente... Mas, enfim, fica aberto aí. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguma questão prática? Eu tenho uma outra pergunta, Afonso. Joana aqui. Eu vi, estou olhando aqui na inscrição, você pode se inscrever tanto só para o teórico, quanto para o teórico e presencial. Isso. Eu mesmo sendo, enfim, de São Paulo, às vezes eu trabalho no final de semana, e eu vi que era nos finais de semana. São 3 projetos. Então, por exemplo, se eu sou escalada para um projeto e ele ocorrer nesse final de semana que eu trabalho, eu posso ir para outro projeto? Claro, é isso que eu estou dizendo. A Adriana faz isso. Ela é a diretora de produção de todos os projetos. Então, nós vamos criando a equipe do filme. Isso tudo começa no roteiro. A gente vai indo, são muitas semanas até nós chegarmos à filmagem. É isso? Então, tem tempo, e aí são 4 fins de semana. Na verdade, nós temos filmado no sábado. A pandemia nos ensinou isso. Sair do trânsito, as pessoas poderem viajar, a gente que trabalha, entende? Então, a gente filma no sábado, às vezes tem muita chuva, não sei o quê, a gente passa para o domingo, a gente tem sempre uma forma. Existe essa flexibilidade de produção, se aplica também à equipe, tem gente que não pode, e é isso você vai vendo no teu cronograma, entende? E aí, na aproximação do fazer, a gente tem essa comunicação, não é uma coisa militar, entendeu? Vai para a guerra, não. Entendeu? Você pode discutir isso, a gente tem muita flexibilidade, não é isso, Adriana? Beleza, obrigada.
Que é Sim, isso? a gente sempre tem esse cuidado com os estudantes que são de fora do Rio, para ter essa maleabilidade na escolha das produções. Então, dentro dos 4 sábados, você escolhe o que for e se chegar perto e tiver problema, se avisa com antecedência, a gente muda. E outra coisa que já aconteceu, não é a primeira vez que acontece. Tem gente que vai fazer o curso, se matricula e não consegue fazer o curso. Nós damos crédito, entende? Tem uma pessoa que fez o teórico, mas não pôde fazer o prático naquele trimestre. Nós vamos repetir 3 meses, a cada 3 meses, esse ciclo se repete, entende? Porque aí a escola ela tá gerenciada, vocês olhem no site, por esse programa chamado Fazendo Filmes Pro, que é aonde o filme vai acontecer. Não é? O filme não vai ser gerado aqui. Eu vou dizer a verdade, nós não, com 4 horas de roteiro, vocês não vão escrever roteiro. Apesar de que, se vocês quiserem escrever um roteiro, vocês entende? A mentoria pode até criticar uma coisa, isso pode ser um exercício. Mas aonde você vai escrever o roteiro é no curso de roteiro. E nós temos certas coisas, tais quais quem escreve roteiro não dirige seu roteiro. É por implicância? Não. É porque não acontece isso mais na indústria. Pergunta ao Ricardo, entende? Se na Globo algum diretor de televisão, ou diretor de programa, vai escrever, vai dirigir o seu próprio roteiro. Isso não existe, só existiu no meu tempo, no cinema novo. O cinema novo era assim, era o cinema de autor. Todo mundo fazia tudo, o diretor pegava dinheiro em banco para produzir seus filmes, não tinha produção, entende? Fazia-se o que queria. Hoje em dia, não, a indústria é diferente hoje em dia. A indústria, assim, é assim, o teu job é esse, ó, você está convidado a dirigir esse roteiro. O roteiro que nós precisamos é esse, não é só uma ideia sua maravilhosa, você vai lá, mas ninguém está interessado nisso. Virou um pouco de Nova York. Em Nova York as pessoas te dizem na cara se querem ou não querem, porque ninguém quer até perder tempo, porque é muito caro a cidade. Então você leva lá um roteiro, não, isso aqui é o meu roteiro, você faz um pitching. Não, mas não é isso que te interessa. O que a gente quer é o seguinte, nós queremos música popular brasileira, me dá um roteiro sobre isso, aí vai lá, o roteirista escreve. É diferente hoje em dia, entende? A modernidade não é dizer que você não possa desenvolver uma tremenda ideia. Não é isso, não estou dizendo. Se você tiver uma grande ideia e as grandes ideias surgem a todos os momentos, você tem uma chance. Agora, para começar, se você quer ter uma grande ideia, pelo menos você tem que saber o que está sendo feito em cinema, né? Você tem que conhecer as coisas mais modernas e a história do cinema, de uma certa forma. Não adianta você querer ser pintor ou você ser artista plástico e não saber a história da arte plástica, não é isso? Ou da arquitetura, ou de qualquer coisa. Você tem que saber um pouco da história, porque senão você está reinventando a roda. Isso aqui é muito bonito. Gente, mas isso já foi inventado. Isso não me interessa. Entendeu? Então, são todas essas interações. Eu não sei se eu estou assustando vocês, mas uma coisa eu digo. Aqui a franqueza manda, entende? Eu acho que é importante que vocês saibam da realidade das coisas. E a escola, uma das diretrizes nossas é essa. Pensar no profissionalizante. Não é exatamente uma... Todo mundo vai ter contato com todo mundo e vai se encontrar na filmagem, geralmente. Só mesmo os montadores, que tem montador em São Paulo, tem montador no Rio Grande do Sul, alunos nossos, que trabalham online. O nosso trabalho, a escola, a organização nossa se desenvolveu muito, desculpe dizer, graças à pandemia, que matou tanta gente, mas que ensinou aos vivos uma outra forma de viver, entende? De se comunicar, entendeu? Eu tenho dado aula
eu não paro de dar aula nos Estados Unidos, eu dou aula online, inclusive para filmagens. Eu tenho um curso nos Estados Unidos que eu dei no trimestre passado, chamado Cinematography for Directors, Cinematografia para Diretores. É um curso que é para os alunos mais avançados filmarem os seus projetos, mas com uma supervisão da cinematografia precisamente. São 14 semanas e eles, cada um, tem que desenvolver um projeto e tal. Eu dei esse curso do Rio de Janeiro, porque lá tem uma estrutura incrível de comunicação. Tem um televisor com o meu rosto, do jeito que vocês estão vendo, com a câmera em cima. Então, o aluno chega perto, eu vejo ele e ele me vê. E a gente fala como se estivesse perto. Eles têm um sistema que o cabo da câmera vem, entra no Zoom, e eu vejo o que está sendo filmado, o que a câmera está vendo. E tem outra câmera que vem a equipe trabalhando. Porque eu, quando estou lá, eu não ponho a mão em nada, porque eu estou só ensinando. Então, por que eu não posso estar falando? Ao mesmo tempo, os filmes são montados, eu vejo as montagens, são colorizados, o colorista me passa o feed do programa e eu vejo aqui o que está sendo colorizado. Hoje em dia, muita coisa é feita virtualmente. Agora, todo mundo adora o presencial, evidentemente, a filmagem tem que ser presencial. Nós filmamos durante a pandemia, respeitando os protocolos da indústria, não é isso? Porque o sindicato patronal, o sindicato dos trabalhadores, trouxe as determinações da Covid. Nós passamos 2 anos filmando no fim de semana, ninguém teve Covid. Ninguém teve Covid das nossas equipes. Teve, assim, um funcionário ou outro, até saiu, mas foi uma coisa, exercício. Até hoje nós temos cuidado com isso. Mas, enfim, estou aberto ainda para perguntas, já viu que eu falo para caramba, então. Afonso, tenho mais uma pergunta, então. Manda, garota. Você falou de ser bem prático, assim, o curso, e a minha pergunta, eu estava até meio tímida de fazer ela, mas a minha pergunta é a seguinte: a gente já sai com desse curso com alguma forma de ingressar no mercado de trabalho? Tipo, a gente já tem aptidão para ingressar no mercado de trabalho ou é necessário fazer um outro curso se especializando em alguma área depois? Carolina, esse curso é ingressando, realmente. Você não vai se especializar. Ao contrário, eu acho que você vai ver a tua vocação. Mas não é em 2 horas ou 4 horas de direção cinematográfica que você vai começar a dirigir. Não é isso? Mas o que você vai ver é como é que as pessoas dirigem num set de filmagem. Isso é muito importante. Então, a coisa mais profissionalizante que existe nesse curso, pessoalmente, porque tem outros que têm, entende? Por exemplo, meus cursos que são mais avançados não são para principiantes da fotografia, mas são para profissionais, e eu trago uma coisa maior. Aquilo tem gente que me agradece porque tinha uma produtora e mudaram o jeito de filmar, papapá. Isso é alguma coisa. Eu não vou mentir para você. Você não vai, esse curso só, você não vai sair preparado para. Agora, você não vai falar besteira quando entrar no set de filmagem. E você vai saber se comportar. E se alguém te disser alguma coisa, você vai saber do que a pessoa está falando e você vai querer se inteirar mais. Entendeu? Então, é aquilo. Esse curso é um guia para você. Entende? Se aprofundar. Entende? Se desenvolver, talvez, em outro curso. Se você encontra, de repente, a cenografia, de repente, é ensinar. Você é historiadora também, não é isso? Então, você vai fazer, talvez, um mestrado, de repente, você vai ensinar cinema, não sei. Você vai ver o Henrique Hefner ensinando a escola de cinema, você vai se encantar pela história e não vai filmar nada. Eu estou dizendo, são coisas. Esse curso é muito importante porque também é vocacional, vai inspirar aquilo que realmente que você gosta, entendeu? É por aí.
Afonso, que Oba. esse curso te dá uma segurança, suficiente segurança, para você entrar no set. Exatamente o que você falou, para você não ficar tímido, para você não se constranger. Porque a autoestima, né, dentro desse trabalho, né, é muito importante você ter segurança do seu trabalho, né? Você está ali, tudo que a gente faz para um monte de gente ver, quase que simultaneamente. O cinema, antigamente, o fotógrafo rodava lá o filme e depois só ia ver lá na marcação de luz e tal. Hoje em dia, as pessoas te avaliam no exato momento que você está captando uma imagem, né? Diretores de arte, fotógrafos. Então, você ter essa segurança e conhecimento para poder falar com as pessoas é fundamental para o início. Para você saber a terminologia, que é tão extensa, porque você viu a gente conversando um pouquinho, você ouviu falar em High Dynamic Range. Você está falando inglês, o cara dá uma arrogância. Não é isso, é porque você vai ouvir essa palavra decupagem. Uma menina falou, mas eu não sei o que é decupagem, mas você tem que aprender. Porque se você não saber decupar um roteiro, você não vai filmar. Agora, você vê uma pessoa falando decupagem, você vai achar que é derrapagem, não é isso? Você não... Outra coisa que o Gagler falou que é importantíssimo, não é só a timidez, entende? Pode ser o contrário. Você sabe se colocar dentro do set de filmagem. Você sabe qual é o outro perigo, que é do comportamento? É a arrogância. O Chu, que é um grande instrutor e hoje um cara com muito sucesso, ele conta sempre uma história de que ele entrou na televisão e foi ser assistente de direção do Daniel Filho, que é um gênio, uma pessoa genial, mas o Daniel Filho, todo mundo sabe, olha lá o Ricardo rindo, é uma fera no set, entendeu? O cara que não... Aí, o Daniel contou, ele falou, não, eu queria fazer isso, isso e aquilo. Aí o Chu, na frente de todo mundo, falou, mas Daniel, você não podia fazer assim, assim, assado? Caramba, meu chapa. O Daniel falou assim, junta toda a equipe aqui. Eu queria apresentar a vocês o novo diretor do projeto. Quer dizer, você está entendendo? Porque é uma coisa que às vezes a gente chama overqualification, qualidade demais. A pessoa, eu chamo um cara para ser meu diretor, ser meu operador de câmera, eu sou diretor de fotografia, e ele quer me dizer como é que a cena vai ser filmada. Entendeu? Isso não é um comportamento profissional. Existe essas companhias. Não é que você não possa dar uma ideia discreta, na maior parte das vezes, a gente falou, Daniel, papapá. O Daniel vai agradecer, mas você chegar e querer discutir com o diretor, entende? Com o microfone aberto, não vai dar certo, entendeu? Então, tudo isso você vai aprender. Isso aí eu estou falando do comportamento. Mas a terminologia, entendeu? Que tem dentro de cada matéria dessa. Eu tive uma experiência que me chamaram para dirigir um filme na Colômbia, não sei o quê. Aí, conflito com o produtor. Depois eu vim a descobrir, um dia que eu perguntei, você sabe o que é uma três-tabela? Né? Em inglês é Apple Box, caixa de maçã, mas é aquela caixinha que você tem, mas é incrível que você usa três tabelas para tudo em cinema, não existe filmagem sem três tabelas ou fita gomada, não é isso? Entende? Então, o cara não sabia o que era uma três tabelas, e eu estou vendo os caras infernizando tudo, porque a pessoa já estava numa condição de produtor e não sabia o que estava fazendo. Entende? Não tinha tido essa ideia. Então, isso aqui é ali, formação básica. Não entrem nessa história sem ter esse panorama. Porque aqui ou ali você vai cair do cavalo. Você não vai saber o que a pessoa está falando, você vai... Entende? Então, não é para amedrontar,
colocar coisa demais na cabeça de vocês. Mas é isso, entende? É você saber dessa linguiça, que é esse workflow, hoje em dia, de fazer. Você não consegue. Olha, quer ver outra piada? Documentário. Você pega uma câmera e fala, vou fazer um documentário, aí sai filmando tudo. Não tem roteiro, né? Você acha que documentário não tem roteiro. Aí, quando você chega na edição, o editor vai falar para você, bom, agora vamos fazer um roteiro, né? Quer dizer, essa atividade, você não escapa daquelas coisas, entende? Você pode ter um grande diretor de fotografia, mas um péssimo direção de atores, você não vai a lugar nenhum, o filme não vai a lugar nenhum, entende? Você pode ter uma grande cenografia, mas ter um péssimo iluminador, entendeu? Você está entendendo? Então, na verdade, a direção é isso também, é procurar essas coisas, o que é próprio. Inclusive, isso é uma coisa que eu ensino, não existe mais bonito e feio. Isso não existe mais, entendeu? Você tem que saber o que é próprio para aquilo. Porque, às vezes, uma coisa violência é uma coisa feia, pô, entende? Mas é próprio você fazer uma coisa escura, é próprio para aquela coisa que você está fazendo. Então, todas essas coisas são discutidas, entende? E não é fácil, não é pouco tempo que aprendi. Então, para a Carolina, que voltou, acho que está voltando, né? A Carolina está. Então, para ser sincero, Carolina, pois é, estou dizendo, para ser sincero com você, a resposta é não. Você não vai sair desse curso, está preparado. Agora, pode ser que você encontre, através de amizade, de relacionamento em algum momento, um job, entende? Fazer uma continuidade, fazer isso. Use todos, porque as oportunidades acontecem assim. Outra coisa que aconteceu aqui outro dia, está gravado. Um menino inteligentíssimo dirigiu um filme. Está lá na pré-estreia dos últimos cursos. Aí falou, não, mas você fez isso, era uma crítica que o Walter está falando a ele. Ele falou, mas eu sabia, eu dirigi, mas eu sabia que não era o filme da minha vida. Meu amigo, para quê? Tanto o Walter quanto eu. Quando você for fazer alguma coisa, no momento que você vai fazer agora, faz para ganhar o Oscar, nem que seja para filmar um copo d'água. Entendeu? Faz com todo o amor, toda a paixão, toda a sensibilidade, porque é só assim que você vai fazer a coisa bem feita. Entendeu? Porque existem curta-metragem, eu vou mostrar curta-metragem para vocês, entende? Simplérrimos, que as pessoas fazem um curta-metragem e são descobertos por todo mundo. Eu tenho um aluno iraniano, não sei o quê, eu mostro o curta-metragem para você. Ele fez um curso com a câmera na mão. Ele e uma menina fizeram andando lá para São Francisco, uma história incrível, com uma câmerazinha pequenininha. O cara é um gênio, não é isso? Mas o talento da pessoa apareceu na hora, com o curta-metragem, e a carreira dele nunca parou. É isso aí, minha gente. Perguntas, porque senão eu vou dar uma boa noite para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vemos? Espero vê-los e vê-las. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, gente. Obrigado vocês pela presença. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Tchau. Obrigada.